Fala galera, boa noite, vamos lá. Hoje, dia 7/11, segunda-feira, início de semana, diazinho movimentado, dia bom, começamos aí com o pé direito. Ibov em queda de 2,38, então uma movimentação aí expressiva de queda. E vamos ver como que foi esse dia de hoje aí. Vamos dar uma passadinha aí primeiro no monitor. E aí vamos ver o que a gente teve aí nesse monitor no dia de hoje. Cenário em sua grande maioria aí bem negativo. Vamos ver aí o que a gente teve de alguns destaques do dia de hoje. Petro, um destaque negativo aí, 4% de queda. Petro sofrendo bastante aí esses últimos dias. Junto com o Petro a gente vê uma Prio aí também, puxou bastante aí para baixo, 3R Petróleo. Então o setor de petróleo e gás aí sofrendo bastante no dia de hoje. O setor financeiro também ajudou aí a puxar o Ibov para baixo, Itube 2,27, Bradesco 3,30 de queda. Banco do Brasil 3,49, B3 quase 2%, só BB Seguridade 1% de alta e Santander 5,88%. De resto, cenário bem negativo aí também no setor financeiro. Setor de consumo, MGlus 6%, Via Varejo 7,55%, Amero 9% de queda. Então a gente teve quedas bem expressivas aí também, Cogn e Duque 8,7%, 10,6%. E Valezinha nem conseguiu segurar a onda. Até estava levemente positivo aí em boa parte do pregão, mas depois 0,53 de queda. Junto com os Minas, que caiu quase 5%. Gerdau 1,45% e CSN 3,38%. Alguns ativos aí também que tem peso relevante aí no Ibov. Ambev ficou próximo do 0 a 0. VEGzinha também praticamente zerada. Então... Cenário bem negativo, que tá uma chuva ferrada, nossa senhora. Cenário bem negativo no dia de hoje, então foi isso que tivemos. Vamos ver agora aqui no gráfico Ibov. Na sexta-feira a gente já tinha visto aí que o mercado deixou um candle feio, né? Olha aí, um candle com longo pavio aí superior, já indicando aí que essa regiãozinha aqui possivelmente seria uma região aí de barreira, vai se confirmando aí como uma regiãozinha de resistência. E hoje o mercado entregando queda e voltando a fechar abaixo das médias de 9 e de 21. Tudo bem que agora aqui elas estão flat, então não estão servindo muito aí como parâmetro para suporte e resistência dinâmico. Então, amanhã, perdendo essa mínima aqui, a gente pode sim ter a continuação dos movimentos de queda, quem sabe para buscar a média de 50 e essas regiões aqui de fundo. Beleza? O mercado estava, até sexta-feira, quando estava aqui em cima, se tivesse fechado bacana aí para alta, aí a gente poderia até imaginar que o mercado poderia vir atacar essas máximas aqui e se rompesse, dar continuidade aí à movimentação de topos e fundos ascendentes. Mas hoje o mercado frustrou um pouco essa perspectiva e vai se desenhando aí um cenário mais complexo. A gente está dentro de um alargamento e o mercado vai demonstrando aí que não vai ser tão fácil superar essas regiões e não está com tanta força assim para seguir puxando para alta. Olha esse semanal aí, como que a gente tem uma alternância de candles positivos e negativos, positivo, negativo, positivo, negativo. São 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Estamos indo para a 14ª semana, pessoal, com o mercado alternando entre semanas positivas e negativas, certinho. Um cenário bem atípico aí, de bastante indefinição. E a gente vê que desde agosto, que o mercado tá muito arrastado, Agosto ele tava aqui, né, nesse inicinho de agosto aí,
nessa região aqui, ó, que foi a máxima aí dessa semana, dessa segunda semana aí de agosto, ó, e a gente vê que o mercado subiu aí, não saiu do lugar praticamente, né, 2.500 pontos. A gente está falando aí de um intervalo de 65 dias, são aí 3 meses, então cenário bem complicado, mercado se arrastando mesmo, apesar de o gráfico semanal aqui tá alinhado para alta, mas mercado sem forças aí para subir, beleza? Então vamos ver se amanhã o mercado vai querer abrir puxando aí uma recuperação ou se vai perder essa mínima e vir atacar essas regiões aqui de suporte logo abaixo, beleza? Agora vamos para o índice futuro, ver como que foi o dia de hoje. Mercado hoje, ó, abriu num gapzinho de alta, inclusive, já na primeira hora deu uma puxada forte aí para baixo. O cenário estava alinhado para alta, a gente viu uma média de 21 aqui, uma média de 9 que estava enroscada aqui no meio, mas as médias até a primeira hora aqui estavam alinhadas aí, o cenário alinhado para alta, e aí o que a gente poderia ter aqui? Um movimento de correção, ó, para quem sabe continuar aí subindo. Imagino que a expectativa da grande maioria aí que acompanha tempos gráficos maiores aí, e estava vendo o diário e o Intra 60, a expectativa a princípio era essa, uma correção aí para a média de 21 e continuidade aí para cima, mas o mercado não vai fazer o que a gente quer sempre, nem o que às vezes mesmo tendo uma probabilidade maior, o mercado vai ter aí suas movimentações e à medida que ele perdeu essa média de 21 e ela ficou aqui flat, ó, abriu o caminho aí para buscar a média de 200, que foi até uma região que eu destaquei, ó, se a gente puxar um FIBO aqui desse movimento, no início do dia eu postei e falei, ó, essa regiãozinha, na verdade foi desse último movimento aqui, né, se não me engano, isso, dessa última pernada aqui, a gente consegue ver que aqui, ó, dessa mínima com essa máxima, a gente vê que aqui a gente tinha uma confluência bem interessante, ó. Eu falei, se o mercado vier para queda, a gente pode trabalhar com essa região aqui como uma região de alvo. E ele foi lá, inclusive desceu até mais, ó. Mas aqui já era uma região interessante para a gente ter pelo menos uma parcial ou finalizar aí uma operação, dependendo de como fosse aqui, já ia estar pagando muitos pontos. A gente tinha média de 50, média de 200 e retração de 61.8 do Intra 60, que é um gráfico aí já bem relevante aí para quem opera intraday, beleza? Então, um movimento bem direcional hoje, ó. Na parte da tarde ficou meio lateralizado, mas aí no fim do dia ainda entregou aí mais alguns pontinhos aí para o final do dia, beleza? Vamos ver o Intra 5. Aí no Intra 5, ó, o que a gente tinha? E aí eu tinha essa região aqui traçada, ó, que foi inclusive onde o mercado abriu hoje brigando, ó, e aí onde próximo da máxima, mas a região mais relevante aí que a gente tinha a princípio era nessa região aqui, ó, que tinha uma fronteira de gap. Eu até tinha traçado ela mais aqui acima, ó, onde estava essas regiões aqui de briga, que coincidiu aí com essa mínima que o mercado fez aí no início do dia, ó. E aí, é claro, né, pessoal, o mercado é dinâmico, a gente tem que ir ajustando aí os nossos canais, linhas de suporte, resistência, enfim. Sempre dando um peso maior para o dia mais recente. Então, o mercado formalizou aqui, ó, um fundinho no dia de hoje, que coincide aí bem próximo dessa região aqui da retração de 50% e também uma região aí do fechamento desse dia aqui, que foi o dia 3/11, uma fronteira de gap aí próximo. Então, o mercado veio testar essa região e aí a primeira operação que eu fiz foi... Deixa eu voltar aqui agora, que a gente vai conseguir ver direitinho aí, ó. O mercado vinha de uma movimentação descendente no final do dia de sexta-feira, topos e fundos descendentes aqui, as médias, de certa forma, as médias mais curtas e intermediárias aí alinhadas, mas tinha essa 200 por baixo, que é a 21 lá do Intra 60. Então, um cenário não muito fácil aí no início do dia. Mas olha a barra que ele deixou aqui, ó, nos primeiros 5 minutos, pessoal, 1.300 pontos aí, essa amplitude dessa barra. E já demonstrando aí que o mercado estava com uma pressão de venda muito, muito grande, né? Então, eu já fiquei atento aí. As médias estavam se alinhando aí.
E aí quando o mercado fez esse movimento aqui de pullback e entregou aí um movimento de queda no início do pregão, fez uma correçãozinha, e aí nessa correção aqui a gente vê que os candles, ó, esse candle aqui que foi um dos candles aí de correção, estavam com volumes menores, né, do que essa puxada aqui principal do início do dia, e mesmo esse martelinho aqui também deixou um volume menor aí do que essa barra forte. Então a gente tinha aqui o apoio das médias, ó, já tinha perdido aí a média de 200, apesar dela estar ascendente, mas ela é uma média mais longa, então ela demora mais para fazer aí a movimentação virar. Então eu peguei uma vendinha próxima aqui dessa região, ó. Acho que foi exatamente quando perdeu a mínima desse candle aqui. Coloquei meu stop a princípio aqui em cima, é um stop longo, mas enfim, tava buscando aí por um alvo de pelo menos 500 pontos, e logo na sequência ele já entregou aí um belo movimento, e eu consegui sair próximo dessa região aqui da retração de 50%, pegando aí parte dessa queda. O mercado já estava demonstrando aqui bastante pressão de venda, tinha VWAP, tinha 9, tinha 21, tinha 200 aí, e foi um tradezinho que fluiu bem. Depois, ó, o mercado deu uma enroscada e aí formou aqui tipo uma bandeirinha, ó. Se a gente traçar aqui, a gente consegue ver tipo uma bandeirinha aí, uma bandeirinha de baixa. Ficou muito enroscada aqui nesse horário próximo do horário do almoço. E aí depois, olha aí o que o mercado fez, ó, entregou mais um belo movimento. Aqui, ó, médias muito emboladas, né, pessoal? Eu até destaquei aqui que o mercado poderia estar fazendo uma movimentação aqui, ó, ele até chegou a ativar um pivôzinho, mas olha como as médias estavam todas enroscadas aqui. Não conseguiu dar sequência, segurou aqui numa regiãozinha aí de resistência imediata, ó. E depois que ele deixou esses 3 candles aqui seguidos de queda, tanto aqui em cima, aqui embaixo talvez teria sido a melhor entrada, ó, e aí teria um stop mais longo, mas aí uma entrada um pouco mais segura. Depois que perdeu essa linhazinha do canal, ó, ele fez um canalzinho mais complexo, e aí entregou um baita de um movimento de queda, ó, que chegou a pagar 1.800 pontos. Só na sequência aqui desses 10 minutos, ele já pagou 1.600 pontos mais ou menos. E aí mesmo quem entrou aqui abaixo dessa barra aqui, que fechou já abaixo aqui dessa região, tudo bem que aqui ia ter que talvez tentar uma entrada, colocar o stop lá pelo Intra 2, porque é um stop muito longo, né? Fica complicado, quase 1.000 pontos aí. Mas enfim, pullbackzinho escondido aqui, ó, tentando conduzir aí um stop. Chegou a pagar aí 1.100 pontos. Então, qualquer um desses candles aqui que você tenha feito uma entrada, conduzindo bem aí a operação e colocando o stop aí de uma forma razoável, foi um trade que explodiu muito rápido e entregou muitos pontos. Então, como eu já tinha pegado 500 pontos aqui nesse movimento, eu acabei optando por não operar mais. E aí é aquele negócio, né, pessoal? Às vezes você fala assim, pô, mas aí perdeu um movimento de 1.000 e tantos pontos. Mas a gente nunca sabe com 100% de certeza, é óbvio que essa entrada aqui foi uma entrada muito bonita, porque as médias, ó, todas juntinhas aqui, alinhadas, partindo de junto das médias, então foi um cenário bem interessante. Mas a gente nunca sabe aí como que o mercado vai se comportar, a gente não tem certeza de nada. E da mesma forma como pagou aí 1.000 pontos, você podia ter estopado, e aí às vezes entra naquela, você já estava com um dia bacana ali, pô, 500 pontos já é um resultado bem interessante aí para se conseguir aí no mini índice. E aí você vai tentar continuar operando, aí você toma um stop de 350 pontos, fica com 150. É óbvio que você pode entrar com a mão menor, enfim. E aí por isso que a gente tem que ter estratégia e saber muito bem dosar a mão, enfim, conduzir as operações, o quanto que eu vou arriscar do que eu já ganhei. Porque você não pode deixar um dia positivo de 500 pontos virar um dia negativo, concordo? Porque senão fica complicado. E muita gente faz, eu já fiz isso. Então, hoje em dia eu tento ao máximo evitar esse tipo de situação, porque isso é uma coisa que mexe muito com o psicológico. Então, é complicado. A gente tem que ter pé no chão
E não adianta você ficar querendo também pegar todos os movimentos do dia, achar que, não, peguei aqui 500 pontos nessa venda, aí depois eu pego uma compra aqui, vou pegar mais 800 pontos, aí depois eu pego a venda aqui mais 1.500 pontos. Pô, se fosse assim, cara, todo dia você ia fazer 2.000 pontos no índice. Então, não é tão simples assim, a gente sabe. Na hora que o mercado está acontecendo aí de forma muito dinâmica e o pregão rolando, as tomadas de decisão e o tanto de coisa que a gente está enxergando ali no gráfico na hora, as emoções, enfim, é uma série de coisas que afetam, que acaba... por isso que a gente fala que às vezes menos é mais. Não adianta você ficar querendo pegar todos os movimentos do dia. Pô, você pegou ali 500, 600, 800, 1.000 e poucos pontos, para que você vai ficar insistindo e tentando operar o dia inteiro, na parte da tarde? Vai acompanhar. Eu sempre estou acompanhando o mercado o dia inteiro. Mas se eu já fiz um resultado razoável ali de manhã, dificilmente eu vou ficar querendo entrar em operação na parte da tarde, enfim. Eu não sei em algumas situações específicas mas é óbvio que a gente quer extrair o máximo que a gente pode do mercado. E dependendo da situação, igual por exemplo, essa situação aqui é uma situação bem interessante que eu poderia ter pegado. Mas enfim, tinha garantido meus 500 pontos ali e resolvi ficar de fora. E aí, ó, o mercado entregou esse movimento bacana e depois lateralizou. Formou aqui um suportezinho imediato aqui, ó, logo abaixo dessa região. E a gente pode colocar aqui. Formou esse suportezinho aí, ficou trabalhando de lado, depois fez um rompimento aí, mas também não pagou muito. E acabou... já estava mais pro final do dia também, ó, 5 horas da tarde, então complicado ficar pegando operação aí nesses horários, né? Até umas 4, 4 e meia ainda vai, agora 5 horas já é mais difícil, beleza? Então, ó, a gente teve pelo menos 2 bons movimentos aí, tanto essa correçãozinha aqui no início do dia, que pagou bem, ó, quem pegou aqui em cima, nesse candle aqui que já demonstrou uma forte rejeição aqui com as médias alinhadas, chegou a pagar aí até 630 pontos, e aqui também qualquer uma dessas entradas aqui pagou pelo menos 1.000 pontos aí, quem conseguiu conduzir, aqui também teve quem pegou, mas aí já é uma situação que eu já não fico tão confortável, porque o mercado já tinha entregado um movimento muito forte, corrigiu, apesar aqui, ó, a gente vê, olha o volume desses candles de correção, pessoal. Claramente indicando que a probabilidade era de continuar a movimentação de queda. Mas aí a gente já fica naquela, né? Ele pode estar próximo aí do fim do movimento. Considerando ó, que o mercado veio de uma pernada de baixa da sexta-feira, fez uma correção, entregou mais uma pancada para baixo. Então, natural que ele talvez dê uma descansada, fique um pouco mais travado, enfim. Aqui já era um cenário que já estava um pouco mais distante aí da média de 21, da média de 9. Aqui já é diferente, olha como que o movimento parte aí de todas as médias juntas. Então, isso aí ajuda a impulsionar o movimento com muita força em direção à tendência. Então, esses são os movimentos aí que a gente tem que buscar, ó, com essas médias próximas, alinhadas. Então, um cenário bem interessante aí. Beleza? E aí depois, ó, ficou aí enjoadinho aí à tarde, entregou um movimento aí de queda no final do dia, mas também um movimentozinho mais cadenciado, beleza? Porque deixa eu tirar esse negócio aqui. Toda hora abrindo esse treco. Então vamos lá. Dolinha também entregou movimentos bons hoje. Semanal, ó. Olha esse semanal do dólar, pessoal. Que confusão, cara. Muito feio, né, o dólar, olha. Quantas semanas aí que ele tá enroscado. Também igual o índice, ó, alternando aí. Várias semanas, ó. Deixa eu ver se essa semana que foi de queda também, né. Mas enfim, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 semanas aí, alternando entre semanas de alta e de queda. Beleza? O semanal tá alinhado para baixo, mas as médias muito enroscadas aqui. E essa região aqui é uma regiãozinha embaçada aí. Olha quantas vezes o dólar tocou nessa região aqui e rejeitou. Então,
Regiãozinha complicada, essa dos número redondo próximo também, ó, 5. Então, complicado. Diário, fazendo repique, segue também alinhado para queda, ó. Repique, quem sabe aí continuar caindo e romper definitivamente essas regiões aí para baixo. Mas o cenáriozinho do dólar tá complicado. Esse mês de outubro mesmo eu falei no vídeo, né? Eu não operei dólar, então estou mais focado no índice, mas eu acompanho o dólar todos os dias, claro. Eu identifico e vejo operações bacanas no dólar, mas normalmente eu já estou lá posicionado no índice, aí acaba que eu foco em um ativo e acabo ficando só no índice. Mas aqui, ó, o dólar também abriu num cenário que estava favorável aí para continuidade na movimentação de queda, ó. Vinha aí de movimentações de topos e fundos descendentes. E aí, ó, seria completamente plausível ele fazer essa correção aqui para a média de 21 antes de continuar, perder o fundo, ativa pivôzinho de baixo. Então, acho que essa também era a perspectiva aí de muitos que vem acompanhando aí o índice e o dólar. Mas aí o que ele fez? Frustrou uma continuidade aí nesse movimento e depois dessa barra aqui, ó, explodiu para cima e rompeu as médias, ó. Aí a 21 já ficou flat, a 9 rompendo aí, tinha uma 50 aqui descendente, a 200 ainda por cima, mas conseguiu mesmo assim romper aí essas barreiras e dar sequência numa movimentação de alta. Pelo Intra 5, o que a gente tinha? Essa região aqui como uma região aí que poderia ser uma regiãozinha um pouco mais complicada aí para o dólar. A princípio eu tinha essas regiões de fundo aqui, ó, traçadas, que olha como ele fez suporte aqui, depois resistência, deixou uns pavios, né, mais forte rejeição, e foi justamente onde ele abriu aí batendo hoje, ó, e ficou brigando bastante nessa região, ó, pessoal. Então, é claro que, pessoal, essas regiões são regiões, tá? E assim, tem gente que vai traçar diferente, enfim. Mas é importante a gente ter noção que próximo dessa região aqui, ó, o dólar já vinha indicando aí que ele tinha bastante briga nessa faixa de preços aí. Olha aqui, ó. Tentou romper para baixo várias vezes, aí abriu em gap de baixo, veio testar, ó, resistência, que era suporte, virou resistência, 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 e aí quando ele conseguiu romper definitivamente, aí ó, pum, pancada para cima, beleza? E aqui abaixo ó, a gente tinha essa região da mínima aí de sexta-feira, que também foi uma região de muita briga, só que ele nem chegou a testar essa região aqui hoje, ó, mas era uma região também que eu já tinha mapeado aí, e é o que a gente faz todo dia, né, pessoal? Chegou, ó, e aí, por exemplo, no dia de hoje, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar essas regiões, ó. Por exemplo, essa região aqui, se o dólar viesse testar, eu sei que poderia ser uma regiãozinha aí complicada. Olha quantas vezes ele tentou romper e não conseguiu. Próximo aí de número redondo, enfim, uma região que a gente já sabe que é uma forte barreira, mas ele nem veio testar, ó. Entregou um movimento de alta forte aí no início do pregão, rompendo a média de 200, mas olha como que é complicado entrar contra 200 assim de cara. Ele rompeu, veio testar aqui em cima, entregou uma movimentação de queda, aí depois ele tentou uma segunda vez, aí sim ele conseguiu romper, alinhou as médias, ó, 9, 21, 50 e 200, fez um pullbackzinho pré-rompimento, deixou uma barra de força e entregou aí um movimento forte de alta, beleza? Quem pegou aqui embaixo, ó, também logo após aqui romper, né, a média de 200, pelo Intra 2 a gente consegue ver que esse movimento aí foi um movimentozinho de pullback também, pós rompimento aí da 200 aqui no Intra 5, então quem conseguiu pegar aí aqui também conseguiu aí já de cara 30 pontos aí até a máxima do dia próximo. Foi um movimento bem bacana também, o índice estava em queda, então ajudando aí a correlação negativa. A gente sabe que na maioria das vezes eles vão se movimentar de formas opostas, então isso daí ajuda, beleza? Então, ó, e aí depois o que o dólar fez? Aí a gente teve aqui uma situação interessante, aqui também nesse pullbackzinho pré-rompimento aí dessa máxima do dia, também teve uma barra de força aqui, deixa eu ver o volume desse candle. O volume não estava muito interessante, ó, então
talvez eu ia ficar meio com o pé atrás, vendo esse volume aqui abaixo da média, mas muito por conta do horário também, meio-dia e 20. Tanto que ele ficou arrastando, né? Olha aí como foi difícil para ele conseguir romper definitivamente essa região. E aí, se a gente ajustar aqui, ó, no decorrer do pregão, a gente vai ajustando as regiões, ó. A gente poderia ajustar aqui, ó. E ele formou um suportezinho próximo aí da máxima do dia, uma região que era de resistência virando suporte. Formou aqui, ó, tipo uma congestãozinha estreita, ó, uma lateralidade aí estreitinha. E formou aí um Power Breakout, média de 21, ó, embolada aqui no meio com a 9, quando encostou na 50, pum, pancada para alta. Aqui eu tava acompanhando, eu até cogitei, falei, cara, será que eu tento uma operaçãozinha no dólar aqui, pegando, mas acabei ficando de fora, mas foi uma bela operação, ó. Quem pegou aqui, já nessa barrinha aqui que já tava com um volume um pouco mais interessante, ó, 6 pontos aí de stop, chegou a pagar 50, acho que foi até mais, ó. 50 e poucos pontos nesse movimento aí, ó. Então, um movimento bem bacana, é um cenário bem favorável aí para uma movimentação de alta direcional. Em muitos dos momentos que a gente vê o mercado fazer isso aqui, ou o dólar, olha como que as médias elas vão abrindo em leque aí, ó, todas juntas, e aí elas vão impulsionando aí o movimento. Se a gente colocar bandas de Bollinger aqui, com certeza elas vão estar bem apertadinhas aí, já indicando que poderia vir um movimento explosivo. Então, um cenário bem favorável aí para uma movimentação aí para alta. E foi o que ele fez, ó, depois que rompeu aí essa região. E aí poderia ter entrado aqui também, ó, que aí seria até mais seguro, que ele já tinha um fechamento aí acima de toda essa região aqui onde a gente só tinha pavio. E aqui, ó, olha o volume desse candle, pessoal. Volumaço. Para as 4h15. O stop também não era um stop muito caro, ó, 9 pontos, um stop razoável aí para o dólar. Chegou a pagar 44 pontos. Então, um baita de um movimento aí. Que foi bem interessante aí no final do dia. O índice foi mais arrastado no final do dia, né? O dólar ainda entregou um belo movimento aí nesse final de pregão e depois terminou aí consolidado. Beleza? Então o Dolinha também entregou bons movimentos hoje, principalmente aqui nessa pernada de alta com essa correção e também depois desse powerzinho aqui nessa última puxada do dia aí já às 4 da tarde. Beleza? Então um cenário bem favorável aí e um dia bem bacana em ambos os ativos hoje, começando bem aí a semana. Tranquilo? Vamos ver alguns ativos aí, ó. Petro sofrendo bastante, ó. Vários dias seguidos aí de quedas fortes, gaps, e já está caminhando aí para buscar a média de 200. Hoje foi mais uma pancada, 4% de queda. E aí a gente tem essa região aqui, ó, que é uma regiãozinha relevante aí para Petro. Vamos ver se... Eu até tinha destacado lá no início, quando ele iniciou essa puxada forte, ó, que era uma região de troca de polaridade. Eu tinha até deixado esse estudo aqui. Só que ele nunca mais veio testar essa região. Ele deu essa correção aqui nesse canalzinho que formou, mas depois puxou para alta. E agora ele vem talvez buscar junto com a média de 200. Ó. Então uma região aí vai se mostrando bem relevante. Tá alinhado para queda, ó. Agora tá esticado. Então aguardar aí que pode ser que ele faça algum repique aí para aproximar dessas médias antes de continuar caindo. Valezinha muito enroscado, olha as médias todas emboladas aqui no meio. Vale vem muito feia já há bastante tempo, né, pessoal? Então um cenário bem complicado aí em Vale. Até perdi as regiões que eu tinha aqui, ó. Eu tinha traçado esse suporte aqui já há bastante tempo. Que a gente tinha esse suportezinho aí em Vale. E aqui também em cima tinha uma região aqui, se não me engano era aqui que eu tinha traçado, que foi quando ela rompeu. Isso, era esse canalzinho aqui estreito, ó. E aí quando rompeu com essa barra de força, veio testar a média de 200 com retração de 61.8, olha a confluência aí, deixou uma rejeição forte e entregou uma pancada aí para baixo. Então, e agora tá muito embolado, muito feio, ó. Vale também tá complicado. YouTube
segue em tendência de alta, ainda com as médias alinhadas aí no gráfico diário, mas agora formou um topinho duplo aqui, ó. Se perder essa mínima aqui, pode acentuar aí as movimentações de quedas, e aí a gente traça a retração, vê se ele vai buscar aí essas regiões aí para baixo, mas deixou uma rejeição aqui nesse topinho duplo, ó. Beleza? Deixa eu ver se tem divergência aí, IFR, ó, tem divergência aqui, ó. Olha aí, preço de lado, indicador caindo. Vamos ver MACD. Também, ó, indicador caindo, preço formou um topinho duplo. O OBV até que não, mas o IFR e o MACD estão com divergência, então já ligamos o alerta aí, porque pode ser que se perder essas médias aí, ó, e essa 21 já tá flat, perder nesse fundinho aqui pode ativar esse topo duplo aí. E aí a gente vai buscar o que? Alvos aí, ó, desse topo duplo. Ó, alvo de 100% próximo aí da média de 200. E a gente pode ter também retrações aí. Mas aqui são retrações bem... Aí, ó, 50%. Com alvo de 100%. Com média de 200. Tudo nessa região próxima aqui entre os 25,60, 26,30. Então, uma região aí que pode ser relevante para a YouTube. Beleza? Mas ainda está alinhado para alta. Vamos ver. Bradesco. O Bradesco já está em cima da 200, ó. O Bradesco já está mais feia, né? Já tinha ativado um pivôzinho de baixa, médias já alinhadas aí para queda. Já vai perdendo aí essa 200. Olha como que rejeitou, ó. Fez o primeiro toque na 200 esticado, voltou, deixou essa barra forte aqui, mas com as médias muito emboladas, e agora perdendo a 200 de novo. Vai abrindo espaço aí para dar continuidade aí para baixo. Agora vamos ver esse suporte aqui, ó, já terceiro toque aí, que ele dá uma segurada. Aqui atrás também tem, ó, pode ser uma regiãozinha relevante aí pro ativo. Beleza? Então é isso. Vamos ver se amanhã a gente vai ter um dia bom igual o de hoje, com boas movimentações em ambos os ativos, nas ações também, para conseguir pegar boas operações e dar mais um passo aí para fechar mais uma semana positiva, que esse é o foco, pessoal, fechar semanas positivas, aumentar aí o percentual de acerto das operações, maximizar ao máximo o número de pontos e focar em operar bem, operar menos, mas operar bem, não ficar girando igual um maluco. Então, o foco tem que ser esse. E é isso que eu venho buscando aí todos os dias, todas as semanas. Melhorar sempre, buscar operar, não vai pensando só em dinheiro, que senão é fumo. Claro que o dinheiro é o que move, né? A gente não tá fazendo isso aqui também para não ganhar nada, enfim, mas a gente tem que focar em operar bem, seguir a risco o plano, saber as entradas que encaixam melhor aí com o que a gente está acostumado a operar, que dá mais certo, maior probabilidade de acerto, enfim. E fazer tudo da forma como tem que ser feito. Esse que tem que ser o foco. E aí o dinheiro vai ser consequência disso. Conseguindo operar bem e acertar as entradas, seguir o plano certinho, não ficar fazendo besteira, conseguir controlar o emocional, tudo isso o dinheiro vai ser consequência, beleza? Então é isso, vamos que vamos para cima aí desse mercado, seguir focado aí para conseguir aí ter mais uma semana positiva e muito boa, beleza? Então é isso, tamo junto, valeu, boa noite a todos.